Então, seguindo agora com a nossa videoaula, a gente vai seguir para o próximo tópico que é Do you have any? E aí a gente complementa a frase. Então, essa frase aqui a gente usa para expressar ideias positivas, ideias afirmativas. Então, a gente está aqui falando sim do simple present, mas é uma estrutura, é uma pergunta bastante comum em várias situações. Uma situação, por exemplo, de entrevista, uma situação, de repente, você chega num hotel, do you have any reservation? Então é uma pergunta bem recorrente. Então, se você meio que decorar essa estrutura, aí basicamente a gente só o quê? Complementa aqui com algum substantivo. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui alguns exemplos para você entender um pouco melhor. Então vamos lá. Do you have any? Do you have any children? Então, para quem não sabe, filhos, né? Crianças. Então, do you have any children? Certo? Qual que vai ser a minha resposta? Yes or no. Então, aqui um contexto, né? A gente pode pensar o quê? Numa entrevista, do you have any children? Né? Ou uma pessoa que você acabou de conhecer, ainda não sabe muita coisa sobre ela. Então, você pode usar esse tipo de pergunta. Do you have any children? Tá? Então, é uma forma de você fazer uma simples pergunta usando yes or no. Chegou num hotel, do you have any reservation? Então, mesma coisa. Né? Então, do you have any reservation? Yes or no? Então, a gente sempre vai usar nesse sentido de perguntas na afirmativa. Tá? Vamos pensar aqui numa outra pergunta. Do you have any questions? Então, ó, por exemplo, aqui, se a gente tivesse uma aula aí 100% em inglês, eu expliquei um tópico, aí eu perguntaria, guys, do you have any questions? Então, se você tiver, yes, teacher, I have questions. Or, se você não tem, no, I don't. Tá? Então, seguindo dessa pergunta aqui, do you have any questions? Então, se você responder yes, a gente pode complementar. Então, yes, I have some questions. Certo? E, se você não tem, no, I don't have any questions. Ou seja, o que a gente pode concluir? Some a gente usa para respostas afirmativas. Yes, I have some questions. E o any a gente pode usar para informações na negativa. No, I don't have any questions. Ok? Então é dessa forma que nós vamos o quê? Diferenciar essas duas palavrinhas. Então, o any vai ser usado para informações na negativa e nas perguntas. E o some vai ser usado na forma afirmativa. Tá? Então, se a gente fosse traduzir aqui, sim, eu tenho algumas perguntas, né, na afirmativa. Ou, no, I don't have any questions, então eu não tenho nenhuma pergunta, certo? Então, a gente usaria na forma negativa. Tá? Já para as perguntas aqui, a gente sempre vai usar o quê? No sentido de positivo. Então, você tem filhos, você tem uma reserva ou alguma reserva, você tem alguma pergunta. Então, é sempre no sentido positivo, tá? Então, aqui são 3 possíveis perguntas e aqui, né, seguindo dessa última pergunta aqui, do you have any questions? Se você quer falar yes, yes, I have some questions. Então, você dá a ideia positiva. Se a gente usa o no, no, I don't have any questions, a gente está partindo do princípio aí de uma informação na negativa. Beleza? Então, esse é outro tópico que a gente está abordando aqui na nossa aula. Então, só voltando um pouquinho aqui, a gente começou fazendo uma pequena revisão. Depois a gente foi aqui para Information Questions, ou WA Questions, usando o Simple Present. E aí agora a gente abordou esse último tema aqui, que são as palavrinhas some e any. Beleza? Então, a gente conclui aqui mais um conteúdo. Lembrando que agora é hora de ir para a parte das atividades práticas. Baixem o arquivo em Word, façam aí no seu laptop, depois comparem, vejam as suas respostas e acabou de fazer essa unidade, aí a gente pode seguir para a próxima. Se você precisar de um tempinho, pegue as suas anotações,
essas informações aqui que eu deixei para vocês na tela, vejam, revejam o vídeo novamente. O importante não é simplesmente ir avançando e ir atropelando seu conhecimento. Vai pouco a pouco, se precisar, volta, refaz algumas atividades e tal, e aí a gente vai aos poucos construindo o nosso conhecimento, tá bom? Então, depois que vocês terminarem tudo isso, lembra sempre de, no site, tica lá na caixinha atividade concluída, porque isso ajuda você a se organizar, você já sabe o que você fez, né? E aí você não se confunde, e aí a gente vai avançando e vai construindo o nosso aprendizado aqui juntos, tá bom? Então, logo mais a gente se vê aí na próxima lição. I'll see you when I see you. Thank you.